Guerra, muitíssimo obrigado pela visita, prazer tê-lo aqui conosco. Você é argentino, eu li na sua biografia, você nasceu na Argentina. O que trouxe você e seus pais, como é que foi isso, essa mudança? Eu venho de uma família de militantes, né, do Partido Comunista. Meu pai, meu avô e até meu avô por parte de mãe eram militantes do Partido Comunista. Então o meu avô, ele era vice-presidente do Partido Comunista Brasileiro, de uma regional do Partido Comunista Brasileiro, e meu pai, ele militou muito tempo na Juventude Comunista Brasileira, isso na década de 60. E aí, bom, a história de José Cordobês é meio estranha, vão achar que eu estou mentindo, mas eu juro que não é mentira minha. Eu tenho, inclusive, provas porque meu pai tem fotos disso. O Guevara, ele foi presidente do Banco Central cubano, se entediou nesse cargo de burocrata e quis fazer a Revolução Bolivariana, certo? Sim. Na América Latina. E ele veio, como meu avô é da região de Presidente Prudente, e Presidente Prudente fica perto de Mato Grosso, que por sua vez fica perto da Bolívia. Exatamente. O Guevara, para quem leu a biografia do Guevara, aliás, tem uma do Jay Anderson, se não me engano, chama Che. Não lembro. Maravilhosa. Ele se fantasiou de burocrata e entrou no Brasil. E ele ficou na casa do meu avô. Meu avô e o Che eram, e o Ernesto, né? Que para mim era o tio Ernesto, eles eram próximos. Eu juro que não é mentira essa história. Eu tenho até vergonha de contar, eu contei para pouquíssimas pessoas, porque sempre vão achar que eu sou cascateiro. E aí eles ficaram próximos, o Che ficou na casa do meu avô um tempo, em Presidente Bernardes, antes de ir para Bolívia, porque ele também estava estruturando, e que foi super malfadado, ele morreu tão logo, ele entrou na Bolívia, foi assassinado, morto em guerra pelos soldados bolivianos. Guerra no seu nome é mera coincidência. É mera coincidência. Ou não, né? Porque o nome é uma sentença. E aí, ele era cordobês. E aí ele falou pro meu avô, se você ficar, se teu filho passar apertado aqui no Brasil, porque era no começo dos anos 60, manda ele para Córdoba, porque tem uma universidade de medicina, e meu pai queria fazer medicina, importante em Córdoba. Aí meu pai foi para Córdoba e aí eu nasci 3 casas dos Guevara. Ele foi recebido pela família do pai, né? No caso Legal. do pai do Guevara, e aí, no final das contas a gente nasceu lá. Eu fui e aí você estudou aqui, aí eu vim pra cá. Você fez engenharia, fez PUC e continua. E se diverte com... Mas eu me divirto. Você se diverte na noite? Não. Para mim é um ofício. É um ofício. É um ofício como outro qualquer. Eu acho que assim, eu me divirto com o meu trabalho, porque o meu trabalho já não é mais ficar em boate. É prazeroso. E hoje essa é uma coisa dos tempos atuais, né? Esse limite muito... Eu me lembro que meu pai, como médico, ele tinha um bip. E ele ganhava mais para ter um bip. Então, quando ele recebia um chamado do bip, para quem não conhece, era um aparelho que te mandava um sinal sonoro e você tinha que ligar para uma central para recolher um recado. E ele ganhava um adicional, inclusive na lei trabalhista, você ganhava um adicional por estar sempre disponível. Por ter um bip, eu não sabia. Sim, você ganhava. Eu me lembro do meu pai me dizer isso com muito orgulho na época. E então existia uma divisão de lazer e trabalho que era muito, muito clara. Existia uma fronteira entre os dois. E hoje em dia, com essa diluição do offline e online, que tudo é uma coisa só, você já não tem mais essa fronteira. Então, se eu não me divertisse muito no meu trabalho, fazendo coisas que eu acho interessantes e me nutrindo intelectualmente e tudo mais, eu acho que eu não faria o que eu faço. Que definitivamente não é ficar na boate. Há quantos anos você faz isso? Acho que 15 agora. 15 anos? 15 anos que eu estou fazendo isso. Pouco tempo. Não, metade da minha vida. Metade da minha vida eu fui executivo e a outra são 2 encarnações. O que você fazia como executivo? Eu fiz tanta coisa, Pedro. Eu sou engenheiro, mas aí eu trabalhei em RH, trabalhei em vendas, marketing, desenvolvimento de novos negócios. Eu sempre trabalhei em grandes corporações. Eu trabalhei na American Online, na American Express, na Tetra Pak. Na fundação da American Online no Brasil? Fui um dos primeiros e um dos últimos a sair. Que legal. Quando ela se desmanchou. Uma bela experiência, hein? Foi a última corporação onde eu trabalhei, foi a melhor das corporações e dali eu nunca mais quis voltar a pisar numa corporação. Não tinha mais estômago para isso. E você acaba de escrever um livro, Empreendedorismo para Subversivos. Uhum. Isso é de que fase? Dessa primeira de executivos ou já pega Não, porque essa primeira fase como executivo... da sua vida profissional, digamos assim?
Eu acho que elas são correntes que se confundem, porque às vezes você aprende pelo exemplo errado também, né? Claro. Então, São com os erros que a gente aprende. acho que não tem nada que te transforme mais do que o teu erro, ou da tua dor. Então, tudo que eu aprendi na vida executiva, eu aprendi em como não fazer na minha vida como empreendedor. E nada contra as corporações, eu não acho, algumas coisas contra as corporações, mas pelo menos o modo de trabalho de uma corporação, eu faço uma brincadeira que ele parece uma corte feudal quando você entra dentro do departamento de marketing de uma grande corporação. Você gasta muita energia em interpretação de que você está produzindo. É muito mais importante você aparentar estar produzindo do que efetivamente você produzir. Você gasta muita energia em simulacro, você gasta muita energia em teatro, você gasta muita energia em tentando defender a tua posição, tentando escalar, porque tem o título, que é a coisa mais feudal do que o título, o supervisor, o gerente, o diretor, o vice-presidente, o CEO. Os degraus. Os degraus corporativos e a carreira, no final das contas, é o grande produto de qualquer executivo. Quando deveria ser o consumidor final, quando deveria ser o serviço. Não, tudo fica a carreira, tudo gira em torno da carreira. Então, grande parte da energia que é despendida por um executivo, ela é gasta na manutenção da sua carreira, que é o produto, e não no destino fim da sua corporação. E aí você saiu e resolveu empreender. Sim, por desespero, né? Porque eu já não conseguia mais... E aí você optou por um caminho completamente diferente, nada de formação, foi por intuição? Olha, foi por oportunidade, assim, porque no final das contas, quando eu fui demitido, eu estava no auge da bolha da internet. Então eu tinha um salário altíssimo, eu era muito jovem, tinha 29 anos, 28 anos. Era muito jovem, tinha um salário altíssimo, tinha 2 degraus até o presidente da American Online. Então, se eu fosse tentar me empregar de volta, eu ia ter que voltar a 2 casas. Eu não ia conseguir manter nem o salário, nem a posição que eu tinha, porque era um reino da fantasia. A internet, a bolha da internet, parece que todo mundo tomou um poncho com ácido. E todo mundo começou a inventar um reino fantasioso da internet que ia mudar o mundo. Continua sendo, né? Mas hoje está no Vale do Silício, está nos apps, que todo mundo acha que vai criar um app e vai ficar milionário aos 20 anos. A gente pega a exceção para justificar a regra, que a regra é todo mundo se ferra. A exceção justifica, se você quiser, você pode. E acho que esse é um problema muito grande hoje no que a gente chama de empreendedorismo aqui no Brasil. Empreendedorismo é uma profissão? Não, porque a partir do momento é um estado. Todo mundo fala empreendedorismo, porque tem curso de empreendedorismo, sei lá. Não, porque uma vez que você está empreendendo... Mas tem isso, tem cursos e ensino a ser empreendedores e não sei o quê. Mas isso daí Como é que você vê isso? Que você usa no título do seu livro? Eu acho isso super daninho. Daninho mesmo, porque a gente está vivendo uma falência dos modos de trabalho convencionais, né? A gente está falando o emprego tal como eu conheci. Eu fui criado para ter um emprego. O meu pai, quando eu estava em dúvida do que eu queria fazer arquitetura, e meu pai olhou para mim e falou assim, não, você vai fazer engenharia de alimentos, porque a humanidade não para de crescer e um dia todas essas bocas vão ter que comer. E assim você vai conseguir dar sustento para tua família. Então a gente vinha do imperativo da educação, o que eu vou te deixar é a educação, muito provavelmente você falou isso para os seus filhos em algum momento da vida deles. Tudo que eu vou te deixar vai ser a educação que eu vou dar para vocês, e com essa educação você vai ganhar teu pão. Então eu venho dessa imperativa. E o que era o pão? Era o apartamento, era o carro, era a família de 3 filhos, ou 2 filhos um pouco mais tarde. Então essa narrativa que se construía do que é ser bem-sucedido numa sociedade ocidental, no Brasil da década de 80 e 90, está se redimensionando muito rápido. O que é ser bem-sucedido? A gente está falando isso no corredor. Talvez ser bem-sucedido agora, você maduro na tua carreira, não seja mais o número abstrato que você acumulou numa determinada conta corrente. É sim alguém chegar, como eu vi agora há pouco, apertar tua mão e te agradecer pelo teu trabalho, pelo legado que você está deixando. A gente falou sobre isso agora há pouco. Eu vi teus olhos, você ficou emocionado. Eu fiquei emocionado vendo aquilo. Aquilo não tem preço. E acho que você se julga mais bem-sucedido por um ato como esse, de uma vida que você tocou, sem dúvida, concordo. Do que com uma grana que você juntou, que no final das contas você acumulou, você vai trocar por um apartamento. A gente acaba colocando, e eu falo isso muito no livro, a gente acaba colocando dinheiro no centro de todas as nossas decisões, quando o dinheiro é uma abstração.
Dinheiro procria com dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo quando você está montando, mesmo porque o banco não compartilha da minha ética. Claro que não. Entendeu? Mas tem como você fazer isso sem entrar numa roda viva de você ter que abrir mão da tua vida e não conhecer mais teus filhos quando você tiver 70, 80 anos. É isso o lado subversivo do empreendedorismo que você está falando? Eu acho que assim, Porque não você sou deu só eu. Empreendedorismo subversivo é o título do seu livro. É um título de efeito para vender bem na tua livraria. Oba, a gente vive Que é para disso. isso que a gente está aqui. Muito obrigado. Mas esse subversivo por quê? É um pouco isso que você está explicando? Porque eu acho que antes de mais nada, a gente tem que redimensionar o que a gente chama de ser bem-sucedido. Qual que é o valor do dinheiro nas nossas vidas? Eu não estou te dizendo, eu estou falando isso de uma perspectiva de quem tem 3 refeições, um teto e um banho quente. Tá? Eu não estou falando isso para alguém que tem que pegar 3 horas de condução para trabalhar aqui no centro e pegar mais 3 horas para voltar e no final do mês ganhar um salário mínimo com 3 crianças em casa. Estou falando de uma perspectiva de classe média. Então preciso colocar isso logo de largada para não me jogarem depois, mas e o coitado ali que está na periferia? Não, esse tem preocupações ainda maiores do que as minhas agora. Mas uma vez eu tendo as minhas necessidades mais básicas satisfeitas, e a gente sabe disso porque a gente está numa posição de privilégio, muito mais dinheiro não vai te trazer muito mais felicidade. Isso é científico, eu não estou falando nada que não seja comum até, não seja o senso comum. Mas a gente entra num game, a gente começa a gamificar a vida e começa a pensar que mais dígito significa que a gente é melhor sucedido, ou que a gente é mais bem sucedido. O que não é verdade. Tem outros valores, por exemplo, como propósito, resolver um bom problema. Eu tenho certeza que você, como empresário que gosta de resolver um problema, gosta de ter uma solução criativa para um determinado problema que você encontrou. Você tem um propósito que é muito maior do que acumular simplesmente dinheiro. Pô, se você tem uma livraria e você não tem um propósito, alguma coisa está muito errada com o teu business. Você não teria um business até hoje se você não tivesse um propósito muito claro. Sem dúvida nenhuma. Então eu estou tentando fazer, quando um empreendedor hoje em dia, respondendo a tua primeira pergunta, quando um empreendedor hoje em dia ele se lança, muitas vezes por desespero, porque o mercado de trabalho está muito rarefeito, além do mais nessa crise que a gente está vivendo, ele se lança nessa aventura do que é empreender, ele faz isso por 2 razões. Grana ou tempo. E as chances de dar errado são enormes. 80%. Se você até mais do que isso. Nos 2 primeiros anos, até mais. O Brasil, se você der uma googada, você descobre isso. O Brasil, ele está na posição 148 entre os piores países do mundo para se empreender. A gente tem um sistema que não forma empreendedores, forma funcionários obedientes na nossa educação, que aliás está sucateada. E a gente não tem um ambiente, seja do ponto de vista das leis, seja do ponto de vista do incentivo, crédito e tudo mais, que facilite o microempresário, que no final das contas, a vida do microempresário, que no final das contas vai ser a força de trabalho do futuro. A gente está falando de uma gig economy, a gente está falando de uma situação de todo mundo é PJ, onde você é dono da sua própria vida. O emprego vai acabar? A gente tem que pensar que o mundo vai sofrer enormes mudanças nos próximos 20, 30 anos, né? A gente está falando de inteligências artificiais, a gente está falando de vida pautada por algoritmo. Em algum momento a nossa vida já é pautada hoje por algoritmo e inteligência artificial. Então muito do que a gente julga hoje trabalho não vai existir daqui a 20 ou 30 anos porque... Vai existir trabalho, não vai existir emprego, não? Exatamente, muito bem dito. Vai existir trabalho e não vai existir emprego. Eu não sei te dizer se o emprego vai acabar. Eu sei que o trabalho não vai. Só que você precisa começar a criar alguma coisa que não seja pautada simplesmente pelo dinheiro, entendeu? Sem dúvida. Para você conseguir, enfim. Facundo, diante desse quadro todo, como é que você vê o Brasil, como é que você vê o país hoje? Você tem vontade de ir embora? É difícil, não, nenhuma. Da mesma maneira que seus antepassados vieram? Não, tem muita gente indo embora. Tem muita gente indo embora, sim. Mas eu tenho uma filha de 5 anos. Às vezes eu penso, puta, que legal seria se eu pudesse ter uma experiência com a minha filha na gringa hoje. Mas ao mesmo tempo que a gente está vivendo um tempo tão pessimista, com a falência da política, a economia, esse 7-1 que a gente leva na cabeça todos os dias, eu acho que psiquicamente começou no 7-1. Foi ali que eu comecei. Concordo, foi dali. Um bom exemplo. Esse 7-1 na nossa orelha todo santo dia, essa vergonha. Né? Que eu sou brasileiro, eu sou argentino,
mas eu optei por ser brasileiro. Talvez eu seja mais brasileiro de alguém que no final das contas acabou. A formação acabou. toda foi aqui. E acabou nascendo aqui e não tem outra opção. Eu tive opção e optei por ser brasileiro. Então, esse 7-1 que a gente leva na cabeça todos os dias, se todo mundo que puder fazer alguma mudança, eu não estou me julgando, não estou achando que eu posso ser agente de mudança, mas, eventualmente, eu posso contribuir no meu microterritório. E, inclusive, falando para as pessoas, olha, vamos pensar que existe uma outra maneira de fazer as coisas que não seja... Porque essa que foi a minha primeira motivação para escrever o livro, mais além da Planeta ter me pedido para escrever o livro, mas essa foi também uma outra motivação. Eu recebo muita mensagem de empreendedor que está começando, que está perdido. E que hoje ele fala assim, não, vou empreender, porque o empreendedorismo aqui no Brasil, ele virou... Eu ligo ele um pouco com a ascensão dos pentecostais. Porque, repare, tem a mesma raiz. Por quê? Você fala... Tem um monte de literatura tóxica que fala, se você empreender, se você não for bem sucedido, é porque você não quis o suficiente. Sonhe alto e tenha o seu primeiro milhão. Queira e você terá. Isso, para mim, está no campo da fé. Não está no campo dos negócios ou das ciências humanas. Por que 80% dos negócios falham no Brasil, além do ambiente daninho para os negócios? É porque as pessoas se lançam, eu vou fazer alguma coisa, acham que tiveram uma boa ideia, acham que tiveram uma fagulha criativa, mas não sabem ler uma planilha de Excel. Nunca fizeram um mínimo, não sabem o que é contas a pagar e a receber. Eu já me ferrei tanto porque eu não tinha cuidado com... O caixa, você como empresário, ele não admite ofensa. Não adianta você ter um faturamento gigantesco se você não tem um caixa que justifique o teu dia a dia, um caixa saudável. Qual que é o tipo de endividamento que você pode ter na tua empresa? As pessoas não se preparam tecnicamente para empreender. Elas acham que é só tirar uma ideia do papel e que com fé e com força eu vou chegar lá. E aí... Fazer algo diferente é empreender. Empreender, né? Ou fazer um app. Um app, ou qualquer coisa assim. E isso é um jeito errado. É um engano, é um jeito de se auto-enganar, né? Cara, eu vou te falar, Pedro, se você empreende mal, você como empresário sabe disso. Você lida com isso pelo resto da vida. Altíssimo. Não é à toa que grande parte dos empreendedores, especialmente no Brasil, são depressivos. Se você vai ver as taxas de índices assim, até tristes como suicídio, depressão, ansiedade, uso de ansiolíticos, problemas mentais, saúde mental, entre os empreendedores é maior do que quem desmancha bomba na SWAT. Eu não estou falando de... Isso é fácil de Google que você vai encontrar. Não, eu sei, você tem razão. Então, eu concordo é daninho. Porque eu concordo. É daninho você falar para as pessoas empreenda e se você não tiver fé em si mesmo, você vai chegar lá, empreenda porque você vai ficar rico, empreenda porque você vai ser dono do seu próprio nariz e você fazer isso do jeito errado. Então, a primeira tentativa do livro, que é na verdade um banho de água fria em quem está tentando empreender, é um livro que eu chamo de anti-ajuda e não de autoajuda, é falar assim, bom, você quer empreender? Já te dou uma notícia logo de largada, muito provavelmente você vai se ferrar. Se você quiser mesmo empreender, então empreenda pelas razões corretas, porque se você não for bem sucedido do ponto de vista financeiro, você vai ter outros pontos de satisfação. Você vai ser bem sucedido, você vai criar um legado, você vai aprender no processo, você vai criar conexões com outros humanos, você vai criar uma relação de comunidade com o teu consumidor, como acabou de acontecer aqui contigo. Então você tem outras... Você vai se satisfazer colocando, porque eu acho que hoje em dia você criar um produto é colocar uma parte de si para fora, né? Eu tenho certeza que quando você faz uma loja nova, quando você aprova o projeto final, você fala, isso aqui fala comigo, isso aqui sou eu, essa aqui é a minha visão da livraria. Então, empreender é um suporte legítimo, um produto é um produto. Mas o que eu enxergo, e eu concordo com você, é que você foi ser empresário e levou consigo uma bagagem que ninguém, acho, hoje em dia leva. Você levou com você chegou com uma mala carregada de coisas que você aprendeu. De livros. Para chegar lá. De livros, por exemplo. De cursos que você fez, do que você estudou. Você não chegou lá do nada, falou, eu ouvi dizer que isso aqui é bom, eu vou fazer assim. Olha, por que você recebeu o título do New York Times de Rei da Augusta?
Não sabia que você era nobre. Ah, porque é um jeito das pessoas Rei me da chamarem. Augusta, no New Isso York é tão Times, anos chama 80, parabéns. né? Isso é tão anos Está 80. se falando em monarquias aí por aí. Vira essa boca pra lá. Ah, cara, isso é um título besta. Mas é decorrente da sua atividade, do sucesso de como você empreendeu. Uhum. Na realidade, você se municiou muito bem, acredito eu, pelo que eu estou te conhecendo agora. Então, de como você se municiou para enfrentar aquilo que vinha pela frente. Sim, mas meu pai tinha razão. O que você lê... Acho que tem um ditado árabe que fala que você sabe desse ditado talvez melhor do que eu, que fala que Allah te proteja dos maus livros, alguma coisa do gênero, ou alguma coisa nesse caminho, e eu me deparei com bons livros. Eu não estou falando isso porque eu estou dentro de uma livraria, e nem estou falando isso para puxar teu saco, mas eu encontrei bons livros na minha frente, e esses livros me transformaram por dentro. Eu não acredito que uma obra de arte consiga te transformar existencialmente. Você pode ter uma epifania estética por uma obra de arte, por um quadro ou por um filme. Você pode ter a tua sensibilidade estética tocada, mas uma transformação existencial só acontece por livro. No meu caso, né? Nem a música consegue me transformar existencialmente. Mas os livros certos, colocados no momento certo da minha vida, e que não foi atrás da faculdade. Porque para mim a faculdade ou os cursos que eu fiz, eles só me indicavam os livros que eu tinha que percorrer. Entendeu? E aí eu encontro você, por exemplo, acho que uma das primeiras coisas que eu te perguntei, me fala um bom livro, porque eu vou saltando de pessoas que eu julgo interessantes me dão um livro. Um livro que eu encontrei num humano interessante é o próximo livro que eu vou ler, porque se for interessante para você, ele fala sobre você num determinado ponto. Isso me transforma, eu vou me contaminando, eu sou uma esponja das pessoas com as quais eu encontro, entendeu? E é óbvio, eu tenho que me preparar. Mas eu já perdi amigos por indicar um livro. Que livro que você indicou? Não, perdi amigo que queria um livro para as férias. Mas você perdeu o amigo? Não, então não era teu amigo. Ele odiou o livro, ele odiou. Eu gostei muito. Tente assim. Mas o livro é um produto que tem personalidade própria e acontecem essas coisas. Mas eu entendo perfeitamente o que você disse e concordo com você. Eu concordo plenamente com você. Agora, me diz uma coisa. Você que é engenheiro, hoje o digital, de uns anos para cá, fala-se muito no livro digital. O livro digital te tocou? É útil para você? Você usa? O que você acha disso? Porque o número de leitores no Brasil é ínfimo. O consumo per capita de livros no Brasil é lamentável. O Brasil tira péssimas notas na escola. Cada ano a gente vai... como é que você enxerga isso? Você que estudou e se nutre de livros, a gente se sente um pouco falando sozinho, Cara, eu vou te dizer, são duas coisas que aconteceram na minha... Primeiro, falando sobre educação no país. A minha opinião é de que ela é um projeto. Essa educação desmantelada que temos aqui no país é um projeto político. Intencional. Intencional. Você viu o que aconteceu na Coreia, depois da Guerra das Coreias? Você viu o que aconteceu no Japão, no pós-guerra? A gente sabe que o PIB de qualquer país aumenta via educação. Se a gente se encontra nesse estado lamentável em que a gente se encontra hoje, é porque é um projeto intencional de manutenção de status quo. Minha opinião. Eu sei que tem um monte de gente que vai me chamar de petista, petralho, o que quer que seja, mas a minha opinião é essa. Falando sobre o livro digital, para mim transformou a maneira... Eu não me importo onde estão escritas as palavras. Ela pode estar num muro, ela pode estar numa porta da geladeira. Eu não me importo, eu me preocupo com as palavras. Eu tenho fetiche pelo suporte. Eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de entrar em biblioteca, eu gosto do sebo, eu gosto de tocar, eu gosto de ver a dedicatória, eu gosto de livro usado porque eu gosto de ler as dedicatórias, as manchas. Eu amo a mancha de café, de uma xícara de café na capa de um livro, numa página de um livro, eu acho aquilo poético. Mas as palavras é que me importam. E a imaterialidade do suporte que o Kindle te traz, ou que os livros digitais te trazem, para mim eu fiquei muito mais leve, então eu consigo ler muito mais. Literalmente mais leve. Literalmente mais leve. Então a gente estava falando de Ulisses. Como que você leria Ulisses nos dias de hoje? Se você quebrasse um fêmur, pois é. Você vai ler Ulisses, porque você vai precisar ficar 6 meses parado com a perna para cima. Enquanto que num Kindle, Ulisses é possível. Você vai, é um livro denso,
Se você se deparar com alguma palavra que você não conhece, imediatamente estoura um pop-up e você sabe qual que é. Você não precisa andar com Ulisses ou um dicionário. Finnegan's Wake. Vai ler Finnegan's Wake em inglês, no original. Impossível. Falamos do mesmo Joyce. Hã? Falamos do mesmo Do Joyce. mesmo Joyce. E aí, no final das contas, o Kindle deixou isso tudo possível. Eu li Guerra e Paz pelo Kindle. O leitor ganhou uma boa ferramenta. Eu acho. E leitor que é leitor, lê em qualquer lugar. Não Ele importa. ganhou uma ótima ferramenta, sabe? Tem que saber facilitou usar. a vida dele. Tem que saber usar. Mas no Brasil, ele ganhou uma ótima ferramenta, mas por incrível que pareça, a indústria editorial brasileira, ladeira abaixo. Como todos os ramos da cultura, né? Para pensar o que aconteceu com a indústria cinematográfica, o que aconteceu com a indústria também de música. A gente está vivendo, é o que você estava falando, a cultura é um efeito da educação. É causa e efeito. Então, se a gente tem uma educação que está sucateada, a cultura é uma consequência disso. Você tem toda a razão, você estava falando agora há pouco, eu não sei por que a gente tem Ministério da Cultura, quando a gente precisa primeiro pensar em educação, porque é uma coisa só. Claro, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. E é isso, é o efeito de um país que a gente tem que... A gente está perdendo quantas gerações? Quantas gerações... A nossa sorte como país, é que a educação, aquela educação que era aquela educação de internação, dentro de uma arquitetura que era de disciplina, como falava Foucault, essa educação ela está ficando obsoleta. A educação também está se materializando. As pessoas estão usando a internet. Então, hoje em dia, eu vou te contar um exemplo. Eu nunca fotografei na minha vida. Eu não sei a diferença de ISO e abertura. Estou sendo super sincero contigo. E eu comprei um droninho. Gosto muito de São Paulo e comecei a fotografar São Paulo por esses droninho, com o droninho. E as fotos não começaram a ficar boas porque é uma outra perspectiva, né? Um outro eixo de São Paulo. As pessoas começaram a elogiar, postei no Instagram e falei assim, mas eu quero aprender a mexer nessas fotos. Quero manipular essas fotos. Nunca tinha aberto um Photoshop na minha vida. Entrei num tutorial no Google, fiquei, sei lá, no YouTube, fiquei 2 ou 3 horas. Pelo drone, pelo YouTube, eu aprendi a mexer no drone, eu aprendi a tratar as fotos, eu aprendi a postar. Estou aprendendo a fazer um livro com as fotos, que tipo de gramatura usar. Você vai publicar as imagens? Vou. É o próximo livro, então? Talvez seja, acho que sim. Mas não, por que eu vou publicar esse livro? Porque eu quero ter... Eu fui ontem, por exemplo, no Instituto Moreira Salles. Estava dando uma olhada das fotos de São Paulo, as fotos de São Paulo são históricas. São lindas, né? São lindas, mas aquelas fotos... Do tempo do bonde. Facas, enfim, aquelas fotos antigas de São Paulo. Não tem uma foto de São Paulo contemporânea. A gente não tem uma imagem de São Paulo contemporânea. A gente tem uma imagem... quando você pensa em São Paulo contemporânea, você pensa em degradação, o picho, que é a nossa tatuagem. A tatuagem da cidade é o picho, né? E a gente tende a entender como vandalismo e tudo mais. E aí... eu estava olhando e falando, acho que São Paulo merece uma foto, porque São Paulo é tão bonita. Eu acho Você gosta de São Paulo? Eu amo São Paulo, cara. Você gosta do centro, parece? Amo o centro. Eu amo a minha atrai? cidade. Esse que é meu propósito. É redescobrir essa São Paulo. O que me atrai nessa cidade, o que me repeliu primeiro é a nossa imagem de Borba Gato. O mito fundador de São Paulo é o Borba Gato. É o quê? Estátua. Que tem estátua que foi pichada recentemente. Sim. E que eu julguei um ato simbólico muito bonito. Jogaram, você vai falar, nossa, mas como assim? Jogaram tinta vermelha em cima do Borba Gato? Pô, a gente tem um non do cor duco na nossa bandeira. Não sou conduzido, conduzo. A gente sempre teve um mito fundador muito agressivo. O Borba Gato era um genocida. Tudo bem que eu não posso julgar de genocida um homem do século XVI. Mas hoje em dia eu não quero cultivar a imagem de um homem que esmagava índio com bota. Em contrapartida, o que a gente tem em São Paulo, que é muito mais recente e que é motivo de orgulho? O modernismo, a Tarsila, o Mário, o Oswald e assim vai. Ou os concretos da década de 60. A arquitetura, o teatro novo, o Dizzy Croquete, o Angeli. Olha quantas coisas legais a gente produziu no campo da cultura. A gente sempre foi uma antena do Brasil, no sentido de emitir sinais, de amplificar sinais de cultura. E não, a gente sempre teve uma cidade que era pautada pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo trânsito,
shopping center, pelo confinamento. Essa São Paulo está mudando. É uma São Paulo que hoje as pessoas vão para a rua, você tem uma livraria ali na Paulista, você vê o que acontece no domingo. Você já viu aquilo em São Paulo? Já. Eu vivo lá. Não, mas você já tinha visto aquilo em São Paulo? Travesti igual convivendo. não, travesti verdade. convivendo com dependente químico, com criança aprendendo a andar Mudou. de triciclo. Cara, é a nossa praia. Aquilo faz uma ideia de cidade. Viver dentro de shopping center, você convive com a semelhança. Só que. E é isso. Não com a diversidade. Não, exatamente. Por que o Rio de Janeiro tem a praia como grande nivelador social? Lá, Zona Sul convive com morro. E vai tolerar. Quer você queira, quer não. Aqui em São Paulo, a gente sempre ficou confinado. No carro, no condomínio, no shopping center. E eu acho que, no final das contas, é essa ideia de São Paulo que eu quero para mim. Não é a ideia antiga. Maravilha. Facundo Guerra, infelizmente o nosso tempo está A se gente conseguiria terminando. falar até Eu acho que a depois de gente amanhã. poderia pensar, continuar numa minissérie, porque as histórias são tão gostosas de conversar com você, é tão rico e tão gostoso, que a gente poderia pensar em fazer, mas infelizmente Eu sou o teu nosso fã, tempo, Pedro. Eu hein? falo com você toda hora. Não, que você mas é um quiser. prazer. Eu estou ouvindo aqui, aprendendo e me deliciando. E eu espero que aqueles que nos veem também curtam isso que tudo foi dito aqui e serviu de lição. Que no fundo Obrigado você pelo deu espaço, boas viu? aulas. Muitíssimo obrigado pela visita. Espero revê-lo em breve. E eu Valeu. espero ver meu livro aqui nas tuas Com certeza. prateleiras em breve. Eu vivo disso. Eu também, eu quero viver disso também. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado.